Olá pessoal do nosso Música para Paroxítona, estamos aqui na nossa última postagem do ano e vamos lembrar aqui de uma dupla, na verdade era um trio de irmãos e dois deles fazem aniversário no dia 22 de dezembro, já são falecidos. Eu estou falando de dois dos irmãos dos Bee Gees. Todo mundo conhece aí o grupo lá do Reino Unido. Eles nasceram lá na cidade de Douglas, que é a capital da Ilha de Man. Ilha de Man é uma ilha lá que compõe o Reino Unido, lá do Mar da Irlanda. Fizeram muito sucesso e os irmãos Gibb, o Barry Gibb, o Robin e o Maurice Gibb. Hoje vamos falar somente de dois irmãos, o Maurice e o Robin, que nasceram nesse dia 22 de dezembro e eram gêmeos. Não idênticos, mas eram gêmeos. O Maurice é o mais novo, nasceu meia hora depois do Robin. Então a gente vai falar um pouquinho desses dois, vamos deixar aí um pouco o Barry, que era o mais velho, de lado, e falar um pouquinho desses dois aí que já nos deixaram. Temos somente hoje um integrante aí dos Bee Gees, que é o Barry. Eles começaram lá na década de 60, os irmãos, ainda muito, mas muito jovens ainda. Eu vou deixar aqui um vídeo lá de 63, dos três irmãos cantando, os dois gêmeos ainda muito meninos, cantando a música Blowing in the Wind, que é uma música assim, um clássico do Bob Dylan. Na época já fazia sucesso, e aí eles foram no programa de televisão e lá já começaram a fazer contrato, a gravar, e o Robin tem uma voz assim, única. Todo mundo que ouve o Bee Gees sempre ouve a música do Barry e a voz também inconfundível do Robin. O Maurice, ele ficou mais aí na instrumentalização, apesar de eu deixar uma música aqui depois com ele, mas ele ficou mais na parte de instrumental, arranjos. O Maurice era um excelente músico, baixista, guitarrista, tocou muito teclado, arranjador, um cara assim importantíssimo para o trio. E Robin, sempre com a sua voz, como eu disse, única, fez muitos sucessos, acabou gravando também algumas músicas solo, vamos falar um pouquinho. Então temos essa música aí, Blowing in the Wind, lá do Bob Dylan, lá de 1963, quer dizer, bastante tempo, eles ainda muito meninos. Então vai falar um pouquinho da carreira desses dois aí. Depois de 68, já com os Bee Gees e tal, Robin talvez tenha gravado, cantado dentro dos Bee Gees o seu maior sucesso, dentro lá dos Bee Gees com seus irmãos. I Started a Joke. I Started a Joke é um enorme sucesso, conhecido no mundo todo. E aí, o Robin que faz aí o vocal. Os vocais, na verdade, que estavam mais à frente eram o Robin e o Barry. O Maurice acabava aí fazendo aí o trio aí, fazendo lá, ajudando aí os dois com maestria também. Os Bee Gees, então, na sua carreira, gravaram inúmeros discos, começaram lá no final da década de 60, eu tenho até aqui um disco, aqui lá do final da década de 60, onde aqui eles estão em 5. Na verdade eram os três, o Barry, Gibb, o Robin e o Maurice, e depois tinha mais dois primos deles que chegaram a tocar aqui, lá no final da década de 60, e depois saíram esses primos e ficaram somente os três aqui. São sucessos antigos, um disco aqui meio histórico aqui dos Bee Gees. Tem outros discos dos Bee Gees, esse aqui é a arte dos Bee Gees, tem 24 sucessos dos Bee Gees, desde lá final da década de 60 até a década de 70 e início da década de 80. Vou colocar outra música aqui também, lá de 1968 também, And Sun Will Sunshine, lá do álbum horizontal dos Bee Gees. Aí Robin também tentou aí ter mais espaço lá dentro dos Bee Gees e tal. Teve um pouco de desentendimento com seu irmão Barry. E aí tentou uma carreira solo lá logo no início, no ano seguinte, ele gravou a música Save My Bell. Save My Bell
é uma música também que fez muito sucesso nas paradas britânicas do primeiro álbum solo do Robin, aí já fora dos Bee Gees, o Robin's Rage. Então vou deixar essa música também na descrição, falando um pouquinho lá do início da carreira dos Bee Gees e um pouco aí da carreira solo do Robin, que depois voltou junto com os irmãos e fizeram inúmeros sucessos no início da década de 70. Depois nem precisamos falar aí dos Embalos de Sábado à Noite, que fez muita música lá, fez muito sucesso lá em 77 e tal, 78, até início da década de 80, os irmãos Gibb aí dentro dos Bee Gees. No início da década de 80, os Bee Gees deram um tempo, começaram a fazer muita produção, já que eles vinham lá de muito sucesso lá do Embalos de Sábado à Noite, depois lá do Grease e tal. E aí o Robin aí aproveitou retomar aí a sua carreira solo, que acabou dando muito certo. Então vamos falar de algumas músicas aqui do Robin, lá de 1900, por exemplo, de 83, com o sucesso Juliet. Muita gente vai lembrar dessa música, tocou muito nas FMs, um grande sucesso aí do Robin aí, com os Bee Gees e os seus irmãos dando um tempo na carreira. Depois, outro sucesso, 2 anos depois, Like a Fool. Like a Fool também é uma música que teve bastante sucesso, tocou bastante sucesso com essa voz aí maravilhosa, aí, incrível do Robin. Eu vou deixar aqui um show, inclusive eu tenho esse show aqui em DVD, o Robin Gibb cantando um show solo lá na Dinamarca com uma orquestra, um lugar belíssimo. É um show exclusivo lá do Robin. Ele canta essa música que ele gravou com os seus irmãos, You Win Again, de 1987. Eu vou deixar uma gravação lá de 2009 com o Robin, já bem mais abatido. Depois ele ficou doente, a gente vai falar um pouquinho disso. E aí, essas são as músicas aí que eu deixei do Robin. Uma música que eu vou deixar aqui do Morrissey, que o Morrissey também cantou muito pouco sozinho dentro dos Bee Gees. Como eu disse, ele fazia aí as vozes junto com seus irmãos, além dos arranjos e de tudo que ele produziu aí musicalmente dentro do trio com seus irmãos. Eu vou deixar aqui Man in the Middle, com o Morrissey Gibb. Raramente a gente conseguia ouvir aí o Morrissey cantando sozinho. E aí vou deixar essa música aqui. Em 2003, tivemos aí a morte repentina e surpreendeu a todos, inclusive os irmãos e todos os seus fãs, com a morte do Morrissey lá em janeiro de 2003. Depois de uma cirurgia lá para tirar uma obstrução intestinal, acabou tendo complicações, foi internado, ficou em coma e acabou falecendo. Suspeitaram lá do erro médico, mas depois viram que na autópsia disse que ele tinha um problema congênito lá de uma má formação que ele tinha no intestino. Então, infelizmente, isso também ajudou aí a quebrar um pouco aí, chatear bastante aí os seus irmãos, principalmente o Robin, que era irmão gêmeo dele. Mas continuaram a carreira. 9 anos depois, em 2012, faleceu o Robin. O Robin tinha anunciado um ano antes que estava com câncer de fígado, o que depois foi agravado. Em 2011 ele estava fazendo uma turnê, vinha aqui no Brasil, estava tudo certo para vir aqui, teve que cancelar, acabou sendo internado e tal, e acabou falecendo aí o Robin. E ficou somente o irmão Barry, que canta, que faz homenagem aos seus irmãos, além de um irmão que ele tinha perdido. Eles tinham perdido já um irmão lá atrás, na década de 80, que era o Andy Gibb, o mais novo, que teve uns problemas sérios de coração, a gente já comentou aqui. Então, tem aí essa história muito bonita, mas também muito, muito triste, aí, da perda até repentina aí dos seus irmãos. Fica aqui então a postagem para homenagear esses 2 irmãos aqui falecidos, que eram gêmeos, que nasceram no dia 22 de dezembro de 49, o Morrissey e o Robin Gibb, integrantes do famoso grupo, de um dos maiores vendedores de discos e mais famoso grupo vocal e pop do Reino Unido, só perdendo aí para os Beatles, os Bee Gees. Então, homenagem aqui para os irmãos Robin e Morrissey.
Grande abraço a todos, deem uma olhada aí na descrição com esses sucessos lá do início da carreira dos Bee Gees, algumas músicas, alguns sucessos da carreira solo do Robin e uma música lá do Morrissey. Até a próxima postagem, boa audição.